Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Pergunta à assessoria se o ofício do Banco do Brasil está aí no expediente. Vou indicar aos senhores vereadores que não está incluído aqui na pauta, mas provavelmente irá conversar com nós hoje sobre os créditos, empréstimos e outras coisas do Banco do Brasil aqui, o gerente e uma representante da Secretaria de Saúde pediu espaço à Câmara para em 10 ou 15 minutos falar sobre a campanha de imunização que vai ser iniciada no dia 25. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciaremos nossos trabalhos de hoje. De acordo com o inciso 2º do artigo 44, 159 do Regimento Interno, solicito da primeira secretária, vereadora Sônia Maria Noronha Chaves, efetuar a chamada dos senhores vereadores. 10ª sessão ordinária, realizada a partir das 8 horas e 10 minutos, de 17 de outubro de 1997. Aldenora Freire do Amaral. Antônio Felício Freire. Aragaci Monteiro Chaves. Celino Nogueira Barros. Francisco das Chagas Maia Moreira. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Rosendo Freire. Juvenal Bezerra da Costa. Presente. Manuel Moreira de Almeida. Presente. Maria Aldeide de Alencar Lima. Naí Leonardo de Lima. Paulo Maciel de Oliveira. Sônia Maria Noronha Chaves. A Vereador Legal, de acordo com os artigos 156 e 160 do Regimento Interno, declara aberta a 10ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa a ser realizada neste dia 17 de outubro de 1997. Senhoras e senhores vereadores, de acordo com o artigo 161 do Regimento Interno, terá início o expediente de duração máxima de 2 horas e 30 minutos. De acordo com os incisos 3º do artigo 44 do Regimento Interno, solicito da primeira secretária proceder à leitura da ata da 9ª sessão ordinária realizada no dia 10 de outubro de 1997. Só assessor, por gentileza, proceder à leitura da ata. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Vamos fazer a leitura da ata da 9ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 10 dias do mês de outubro do ano de 1997, às 8 horas e 5 minutos, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, compareceram os vereadores Aldenora Freire do Amaral, Antônio Felício Freire, Aragaci Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barros, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Rosendo Freire, Juvenal Bezerra da Costa, Manuel Moreira de Almeida, Nair Leonardo de Lima, Paulo Maciel de Oliveira e Sônia Maria Noronha Chaves. Na presidência, o vereador Manuel Moreira de Almeida, secretariado pela primeira secretária vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Os trabalhos foram abertos com número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se a leitura da ata da 8ª sessão ordinária. O vereador José Rosendo Freire solicitou que fosse registrada em ata a denúncia da vereadora Aldenora Freire do Amaral, já que a sessão passada não foi gravada por problemas técnicos, o qual registramos a denúncia a seguir. A vereadora, em seu pronunciamento na tribuna desta casa, na sessão ordinária do dia 3 de outubro próximo passado, acusou o secretário de Saúde de ter assinado a autorização de diárias no contra-cheque de sua filha Aldenisa, sem a sua filha nunca ter viajado a benefício do município, e ainda por cima ter que devolver o dinheiro das diárias para outra funcionária da Secretaria de Saúde, burlando todos os direitos legais. As matérias para leitura no expediente constaram: indicação número 7 do vereador Nair Leonardo de Lima. Indicação número 4/97 do vereador Francisco Marcos Moreira. Requerimento número 9/97 assinado por diversos vereadores. Ofício número 161 ou 164/97 emitido pelo presidente dessa casa. Ofício número 147/97 do prefeito municipal. Ofício número 163/97 do vereador Celino Nogueira Barros. Ofício número 231/97 do deputado Pedro Julião. Na tribuna popular usou da palavra o senhor Roberto Wagner de Freitas. No pequeno expediente usado da palavra os vereadores Juvenal Bezerra da Costa e Aragaci Monteiro Chaves. No espaço destinado ao grande expediente, usaram da palavra os vereadores
Sônia Maria Noronha Chaves, na ocasião, foi aparteado pelos vereadores Aldenor e Manuel. Juvenal Bezerra da Costa, na ocasião, foi aparteado pelos vereadores Aragaci e Manuel. José Rosendo Freire, na ocasião, foi aparteado pelo vereador Manuel. Celino Nogueira Barros, na ocasião, foi aparteado pelos vereadores Manuel, José Rosendo, Marcos e Juvenal. Aldenora Freire do Amaral e Manuel Moreira de Almeida. Na ocasião, foi aparteado pelo vereador Celino. Em seguida, o senhor presidente autorizou a leitura do requerimento número 2/97, de autoria do vereador Juvenal Bezerra da Costa, que concede votos de congratulações ao senhor Alzanã Bezerra de Aquino. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação o requerimento número 2/97, sendo aprovado por todos os presentes. O senhor presidente concedeu espaço para o homenageado tecer os seus comentários e agradecimento. O senhor presidente permitiu aos vereadores José Rosendo e Aldenora fazer elogios sobre a vida do motorista do homenageado. A vida de motorista do homenageado. O senhor presidente pediu ao vice-prefeito, como representante do executivo, homenagear também o senhor Alzanã Bezerra de Aquino. Cessados a homenagem, o senhor presidente comunicou que a próxima sessão ordinária está marcada para o dia 17 de outubro de 1997. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, lavrou-se a presente ata que, lida posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. A ata da 9ª sessão ordinária está em discussão. Ok. Contempla, senhor Zezito, Satisfeito, presidente. Retratou bem, na verdade, o acontecido, né? Ok. Então, não havendo pedido de retificação de acordo com o parágrafo 4º do artigo 165 do Regimento Interno, declaro a ata aprovada. De acordo com o inciso 1 e 2 do artigo 163 do Regimento Interno, solicito da primeira secretária proceder à leitura das matérias do expediente. Senhor presidente, eu solicitaria do assessor, que eu estou tão gripada para ler. Por solicitação da primeira secretária, vamos fazer a leitura das matérias do expediente dessa 10ª sessão ordinária. Requerimento número 15/97. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, Ceará. O vereador Celino Nogueira Barros, no uso de suas duas prerrogativas regimentais, como representante dessa Casa do Povo na comissão do concurso público municipal, que foi realizado no dia 27 de julho de 1997, próximo passado, e que no momento está sendo questionado por diversos segmentos da nossa sociedade e principalmente pelos participantes que foram aprovados e ainda não foram chamados para ocupar os cargos para os quais concorreram. O vereador signatário requer de Vossa Excelência que seja solicitado o Poder Executivo Municipal, com urgência, a relação nominal de todos os servidores do município, destacando quem é estável, concursado e ainda os nomeados para os cargos comissionados. Gostaria que fosse ressaltado ainda em qual secretaria estão vinculados os seus locais de trabalho. Nestes termos, pede deferimento Palácio Legislativo, José Guerreiro Chaves, em 17 de outubro de 1997. Celino Nogueira Barros, vereador. Ofício número 165/97, Tabuleiro Norte, 10 de outubro de 97. Senhor presidente, cumpre-nos o honroso dever de encaminhar a esse egrégio Tribunal de Contas do município, TCM, a documentação comprobatória da receita e da despesa, bem como o balancete do mês de setembro de 1997, conforme discriminação abaixo indicada. Primeiro, guias de recolhimento número 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718 e 719. Documentação da despesa, capas de processo, nota de empenho, notas fiscais e recibo, balancete, demonstrativo analítico da despesa, balancete financeiro e termo de conferência de caixa e banco. Comprovantes do repasso do ODS, do extrato bancário, da conciliação, relação de cheques emitidos e não descontados. Quinto, resolução legislativa, cópia de resolução legislativa número 6 de 15 de setembro de 1997. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, senhor presidente e demais conselheiros, nossos protestos de elevada estima, consideração e respeito. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida. Ofício encaminhado ao conselheiro Ayrton Maia Nogueira, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. Ofício 166/97, Tabuleiro Norte, 14 de outubro de 1997. Senhor prefeito, venho pelo presente encaminhar a Vossa Excelência cópia dos seguintes documentos.
Indicação número 4/97, de autoria do vereador Francisco Marcos Moreira. Indicação número 7/97, de autoria do vereador Nair Leonardo de Lima. Os referidos documentos foram apresentados na sessão ordinária do dia 10 de outubro de 1997, um dos quais solicitam medidas cabíveis deste Poder Municipal. Sem mais para o momento, reitero o protesto de estima, consideração e respeito. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida. Ofício encaminhado ao senhor Prefeito Municipal José Chaves Guerreiro. Ofício 167/97, Tabuleiro Norte, 14 de outubro de 1997. Senhor Presidente, estamos remetendo cópia do requerimento número 9/97, assinado por diversos vereadores, que solicita medidas cabíveis do presidente da 16ª seccional da UVC. Sem mais para o momento, renovo o protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Ofício encaminhado ao vereador Celino Nogueira Barros, presidente da 16ª seccional. Ofício 168/97, Tabuleiro Norte, 14 de outubro de 1997. Senhor Prefeito, cumpre-nos a honrosa satisfação de encaminhar a Vossa Excelência as demonstrações conforme discriminação abaixo, para fins de incorporação à contabilidade central da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 1997. Demonstrativo analítico da despesa do mês de setembro de 97. Balancete financeiro do mês de setembro de 97. Na oportunidade, senhor Prefeito, quero renovar a Vossa Excelência protesto de elevada estima e especial respeito. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Ofício encaminhado ao excelentíssimo senhor Prefeito José Chaves Guerreiro. Ofício 169/97. Tabuleiro Norte, 14 de outubro de 1997. Senhor Prefeito, vimos pelo presente comunicar a Vossa Excelência que as despesas decorrentes com o funcionamento regular da Câmara Municipal no mês de outubro de 1997 estima-se em R$ 25.154,10. Desta maneira, senhor Prefeito, no desempenho das atividades inerentes do cargo de presidente dessa Casa e com amparo na legislação em vigor, cumpre-nos o dever de requisitar o numerário destinado às despesas com o Poder Legislativo Municipal na quantia supracitada. Esperando contar com o apoio de Vossa Excelência para que este Poder desempenhe com integridade as suas legítimas prerrogativas, reiteramos nosso protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Manuel Moreira de Almeida, presidente. Ofício encaminhado ao senhor Prefeito José Chaves Guerreiro. Ofício número 150/97, Tabuleiro Norte, 10 de outubro de 1997. Senhor Presidente, vimos pelo presente encaminhar a essa augusta Casa Legislativa o balanço financeiro da receita e despesa, referente ao mês de setembro de 97, acompanhado de duas pastas, contendo cópias da documentação alusiva de receita e despesa. Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência e demais pares nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Rúbia Lopes de França, secretária de Finanças do município. Quadro demonstrativo da receita para efeito de cálculo de subsídios dos vereadores. Receita orçamentada no mês de setembro, R$ 372.662,62. Em forma de convênio de transferência terceiro, R$ 93.172,67. Para o efeito de cálculo dos subsídios dos senhores vereadores, a importância de R$ 279.489,95. Cada vereador perceberá esse mês de outubro R$ 827,16. Se não cair, né? Se cair Ofício número 1293/97, Tabuleiro Norte, 16 de 10 de 97. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte. O Banco do Brasil, ao longo de sua existência, tem se constituído no principal fomentador do setor primário ao prestar o suporte financeiro para o financiamento do setor agropecuária. A Agência de Tabuleiro do Norte tem cumprido a sua missão institucional de forma muito brilhante, destacando-se como uma das principais aplicadoras no Estado, como é do amplo conhecimento de todos. Esse papel não tem se restringido apenas ao setor primário. O setor de serviços, caminhoneiros, recebeu aporte de recursos considerável para a aquisição de caminhões. Por outro lado, senhor presidente, a despeito do decisivo apoio financeiro, a agência vem enfrentando quadro de inadimplência preocupante, máximo na área rural. Essa inadimplência, que impede o retorno dos recursos para a realimentação da economia local, poderá resultar em graves consequências para o financiamento da próxima safra, já que o produtor inadimplente não poderá obter novos recursos.
Nesse sentido, e considerando que essa casa representa os verdadeiros anseios populares, solicitamos espaço na próxima sessão para a discussão dos assuntos abaixo: papel do banco no município, medidas em estudo para renegociação dos débitos inadimplidos e outros assuntos gerais. Valemo-nos do ensejo para renovar nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, José Carlos Ribeiro, gerente da agência local. Cópia do balancete do mês de setembro de 97 da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. Em forma de 12º, a Câmara recebeu no mês de setembro de 97 R$ 24.433,41. Em forma de despesa com pagamento de custeio pessoal, R$ 24.408,53. Foi pago ao INSS R$ 313,00. Ao imposto de renda, R$ 217,38 e pago de salário de família, R$ 9,27. Tem como saldo, que passou do mês de setembro para outubro, R$ 7.032,60. Senhora secretária, senhor presidente, estas eram as matérias do expediente. Por estar já feito aqui a pausa da reunião na hora que o suplente de vereador Roberto Wagner pediu inscrição na tribuna, e já estava feito já, e a Câmara estava aberta porque o setor de contabilidade estava concluindo os trabalhos da contabilidade. Mas por estar também dentro do prazo normal, aqui está escrito que não tem ninguém inscrito na tribuna popular, mas tem. Então, com a palavra, o senhor Roberto Wagner de Freitas tem 5 minutos para desenvolver o seu raciocínio. Senta. Senhor presidente, senhores vereadores e algumas pessoas aqui presentes. O tempo de hoje para usar era só para reforçar a questão do trabalho que está sendo feito aqui na Câmara e dizer para os senhores que não estamos em dia ainda, porque houve nós mudamos um pouco a rotina do trabalho em virtude de ter que a imprensa informar, mas que é do nosso pensamento até o final desse mês a gente ficar em dia com os nossos trabalhos, e quando a gente fizer todo o trabalho, senhor presidente, fazer um relatório que será entregue à presidência da Câmara, para que possa, junto desse resumo final, se reunir com o Poder Executivo, para colocar para eles, falando para ele o que está de irregular e apresentando o processo para que ele possa, junto com a assessoria, fazer um levantamento e mudar o que está errado. Porque depois da reunião, nós nos reunimos e conversamos e achamos que nunca um vereador, mesmo que seja de oposição ou situação, ele deve estar torcendo porque está alguma coisa errada na administração do seu município. Acredito que quando vocês se elegem e faz o juramento do mandato de vereador, todos os 15, a partir desse dia, começa a ser vereador do município e não de um lado, como tenta alguns setores da imprensa colocar. E que nunca passou pela nossa cabeça de fazer esse trabalho em virtude de se aproximar a eleição para deputado, como foi colocado aqui na entrevista do vereador Aragaci Paulo Maciel, do presidente da casa, o vereador Manuel da Gangorrinha, e alguns vereadores que foram entrevistados pelo Américo Filho. Jamais passou pela cabeça da gente que esse trabalho poderia ser em virtude de uma não candidatura do prefeito atual ou não, ou de uma candidatura do seu deputado ou não. O trabalho é feito porque é um regulamento que existe no manual do vereador e é assim que deve ser feito por todos os vereadores. Portanto, quando terminar o nosso trabalho, entregaremos esse resumo, presidente, para que você possa se reunir com o Poder Executivo e dar opiniões para que seja mudado o que está errado. Porque para nós o que interessa é que o município caminhe para frente e não para trás. Muito obrigado. Senhoras e senhores vereadores, conforme combinado, conforme foi comunicado,
que a Secretaria de Saúde pediria um espaço aqui para falar sobre uma campanha de imunização que vai acontecer no município, e a pessoa já se encontra presente. Então, pergunto ao plenário se vocês concordam que a Secretaria de Saúde passe alguns informes com respeito a essa campanha. Quem concordar, permaneça como está, sentado. Se balançar com a cabeça, não concorda. Então, não, 9h30. Ok? Ok, então, como é o nome? Evanira Rodrigues Maia, com a palavra. Bom dia a todos, vereadores, senhores vereadores, senhor presidente. Bom, o que nos traz aqui hoje é para falar sobre a situação do sarampo no município. Eu não sei se vocês sabem, o estado de Ceará está com surto de sarampo. Itabuleiro, por ser uma cidade que tem muito caminhoneiro, e São Paulo tem mais de 2.000 casos de sarampos, o pessoal pode trazer o sarampo, né, porque o sarampo ele é passado pelas vias aéreas, pela boca, pelo falar, então ele pode trazer de São Paulo para cá, para as crianças. E eu não sei se vocês já notaram que as pessoas que estão pegando sarampo são maiores de 10 anos, pessoas vacinadas até 30 anos. E essa semana nós tivemos um caso de sarampo, então já é um alerta para o município, certo? Então, para quem conhece sarampo e o vereador que anda nas comunidades, se ele encontrar alguém com caso de sarampo, ele pode vir à prefeitura, procurar a mim ou a Aparecida e notificar esse caso, certo? A Aparecida, ela é auxiliar de enfermagem, trabalha comigo, eu sou enfermeira, certo? E é grave porque o sarampo pode matar, certo? Outro caso é a situação da imunização no município. O município de Itabuleiro, no ano passado, ele não atingiu as metas, porque a gente trabalha com metas. As metas programadas para vacinação de crianças menores de 1 ano. O que acontece? Primeiro ponto é que a população é muito pobre e não tem condição de vir aos postos de vacina. Então, a gente vacinava criança de BCG, que é aquela vacina que a gente toma no braço direito ao nascer, com 5, 6 meses. E hoje nós abrimos o posto no hospital, a criança já sai vacinada a maioria das vezes. Só não sai todas vacinadas porque no final de semana não tem enfermeiro para fazer. E o pessoal do hospital não é treinado, certo? Então, quando tinha enfermeiro no final de semana, todo mundo saía. Inclusive, eu já dei plantão lá e a gente fazia o BCG no final de semana. Era uma das atribuições do enfermeiro lá. E a gente vai treinar o pessoal de enfermagem, de nível médio, porque é uma vacina perigosa, pode dar um abscesso grande, e a criança pode até perder o braço se for mal feita. Então, não é uma vacina porque vacina não é coisa inócua. Você faz, mas você está trabalhando com vírus e bactérias vivas, certo? Então, já melhorou a questão do BCG. Hoje, a gente está vacinando 114% das crianças que nascem. A nossa meta no município são 535 crianças no ano para ser vacinadas. Nosso único problema nesse ano é a vacina tríplice, aquela do bumbum, que a gente não está conseguindo cobrir por conta da falta que houve no começo do ano, certo? Então, dia 25, nós vamos ter a campanha de multivacinação. Então, nesse dia, a gente faz todas as vacinas. Inclusive, vai ter a vitamina A. Na Barra do Feijão, a gente tem uma criança cega, eu não sei quem é aqui da Barra do Feijão, por conta de falta de vitamina A. A criança tem um olho direito, se não me engano, cego, porque teve uma desnutrição muito grave, foi para a UTI em Fortaleza, e tem uma cegueira irreversível, não tem mais jeito por conta da falta de vitamina A. Essa vitamina é dada na boca, certo? Então, a gente vai ter todas as vacinas. E o que a gente queria de vocês, vocês que andam na comunidade, a partir de amanhã já vai estar saindo na rua os avisos. E na rádio já está saindo desde o começo do mês. Mas, mesmo assim, no Olho d'Água da Bica, tem pais, e principalmente naquela região, tem pais que não aceitam vacinar a criança de jeito nenhum. Quando é aquelas gotinhas ou a vacina na boca, o pai ainda deixa. Mas, se a mãe levar e der uma vacina de agulha, ela não leva porque o pai não deixa. Então, vocês, como são vereadores, são líderes da comunidade, né? Como o Celina já falou, que são os maiores representantes da comunidade uma vez para mim, né? Então, vocês têm esse poder de chegar junto a um pai desse, né?
e falar para ele levar o filho para vacinar. Certo? E não esquecer de levar o cartão de vacina, porque é um problema sério. Isso está diretamente ligado à mortalidade infantil. Criança que não se vacina morre, né? Morre por conta das doenças. Então, a gente quer pedir a vocês que no dia 25 e até o dia 6 nós vamos estar saindo nas comunidades, mas que sensibilizem quando vocês passarem por lá os pais, porque tem pais, principalmente os homens, não deixam que vacine a criança. Né? E para a gente é um problema sério, porque a gente não consegue atingir a meta, já tem o problema da falta da vacina, e é um problema sério porque a gente vai ter mortalidade infantil. A gente vai deixar uma brecha aberta para ter sarampo, pólio, né, que é a paralisia infantil, para ter tuberculose, que está voltando para o município, eu não sei se vocês já sabem. A gente tem casos de tuberculose no município sendo tratado, e é grave. Então, a gente tem a arma na mão, que é a vacina. A vacina está à disposição. Às vezes falta, mas na maioria das vezes a vacina está à disposição. O que está faltando é a compreensão e a sensibilização desses pais para vacinar a criança, na data certa, ou pelo menos no primeiro ano de vida, que é o mais importante. Só isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Muito obrigado. Senhoras e senhores vereadores, de acordo com o artigo 165 do Regimento Interno, resta para o uso da palavra no pequeno e grande expediente. Duas horas e 5 minutos. Para o uso da palavra no pequeno expediente, estão inscritos ninguém. Para o uso da palavra no grande expediente, estão inscritos os vereadores Celino Nogueira Barros, Aragaci Monteiro Chaves e Juvenal Bezerra da Costa. Só dizendo ao pessoal que pode continuar falando, não é porque houve entrevista na rádio que vai ficar quietinho, não. Pode continuar falando. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Celino Nogueira Barros. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores assistentes, representante da imprensa, meu digno ex-prefeito Gerardo Malveira, senhor Roberto, ex-vereadores, minhas senhoras, meus senhores. O que me traz aqui é o assunto sobre o debate que irá ocorrer no dia 25. Mas antes eu queria só fazer aqui 3 colocações. Uma é sobre o problema da nobre cidadã que vem neste instante falar sobre o problema do sarampo. É altamente preocupante, nós temos que colocar para as pessoas das comunidades, ao qual nós somos os verdadeiros líderes políticos, volto a dizer que toda a vida defendi isso, que o vereador é o verdadeiro líder político, aquele que está mais perto da miséria do povo, aquele que está atendendo e servindo até de agente social em muitas e muitas horas. Então nós temos, agora a saúde de Tabuleiro do Norte é preocupante, todos nós sabemos disso. Está um verdadeiro caos. E não é a condição só de Tabuleiro do Norte, não. Nós sabemos que em muitos municípios está ocorrendo isso no Brasil todo, mas Tabuleiro do Norte está com uma preocupação maior ainda, porque nós temos casos, a semana passada eu tive casos de pessoas ir lá em casa atrás de pedir um dinheiro para comprar uma atadura para poder engessar, porque o médico ia engessar fora do hospital, até porque dentro do hospital nem atadura tinha. Nós sabemos, todos nós aqui sabemos e vivenciamos o dia a dia do que está ocorrendo. O outro é sobre o requerimento número 15/97, onde nós estamos solicitando informações do Poder Executivo sobre a alocação do pessoal dos concursados. É porque a Câmara, quando existe 3 representantes da Câmara para o concurso público, para a regulamentação do concurso público, não foi entendido pela população, senhor presidente. E esses representantes, o vereador Aragaci, a vereadora Daí e eu, eles acham que nós temos a obrigação de fazer o chamamento dessas pessoas, de colocar essas pessoas onde eles querem, de atender aquelas solicitações que muitas e muitas vezes são solicitações politiqueiras. Então nós queremos tirar a responsabilidade da casa, porque nós fizemos o nosso trabalho e iremos fazer, pelo menos esse que vos fala, e tenho certeza que os meus companheiros também, e qualquer outro aqui que tivesse imbuído na condição de representante dessa casa perante a comissão do concurso público,
de fazer a coisa mais transparente possível. E existe várias pessoas que ficam dizendo, não me chamaram, eu fui o 6º lugar, mas chamaram o 15º. A gente vai pedir informações e diz que isso não é verdade. Ia ser chamado só 20, vai ser chamado 20 e tantos por causa de fulano e de ciclano. Então essas coisas, pelo menos a minha responsabilidade, e a responsabilidade, quando eu coloco a minha responsabilidade, que eu estou representando a Câmara, eu sou um dos representantes da Câmara, e a Câmara Municipal poderá ficar enlameada se isso estiver ocorrendo. Em nenhum momento nós estamos dizendo que está ocorrendo. Mas que a Câmara seja isenta de qualquer difamação caluniosa. Então, eu quero tirar a minha responsabilidade e estamos solicitando e até solicitando. E eu tenho certeza que isso viria até se eu pedisse verbalmente. Mas como o assunto, a comissão foi formada oficialmente por um decreto, nós estamos solicitando, através de requerimento, e solicitando dos senhores vereadores, se assim entender o nosso posicionamento, que vote a favor. Queria fazer um lembrete aqui aos senhores vereadores, eu estava limpando ali minhas gavetas, e tivemos a ideia no momento de pegar esse jornal do Senado. Eu acho que a maioria deve estar assim, cheio desse jornal do Senado, e eu mesmo sou um dos que pouco leio. Não vou dizer aqui que vivo lendo isso aí, porque os afazeres, às vezes, não dá tempo para fazer isso. Então, eu estou pegando os meus e vou mandar para o Centro Educacional Nossa Senhora das Brotas para servir como pesquisa. Que os senhores vereadores peguem também, para não rebolar no mato, que mandem para uma escola, porque servem de pesquisa para muitos e muitos alunos que, às vezes, têm assuntos que interessam a comunidade, interessa até, porque não dizer, eles tomarem o conhecimento. Teremos, sim, que fazer, não corporativismo, mas sim um lobby nosso de vereadores, para que com isso consigamos trazer o benefício para as comunidades. E na parte da tarde, a partir das 1h30, das 13h30 até as 18 horas, será a discussão sobre segurança pública. A segurança pública também no âmbito do Vale do Jaguaribe. Nós sabemos a necessidade que tem todas as delegacias. Nós tivemos em reunião e o vereador, eu acho que a vereadora Sônia estava presente, o vereador Manel também, lá no Passaré, quando o secretário Assis Machado, na época, disse que ia solicitar do Tribunal de Contas que desaprovasse todas as contas do município, dos municípios que estavam dando dinheiro na delegacia, que estavam dando ajuda à delegacia. E se as prefeituras não estivessem pagando telefone, dando combustível, dando o de comer, pagando, em muitos casos, luz e água, não era que estava funcionando. E nós vamos ter que passar isso na frente do general. Nós vamos ter que dizer o que é que está ocorrendo, ou então se está vindo o dinheiro e alguém está desviando. Nós vamos ter que saber que nessas BR-116 hoje é uma intranquilidade desse pessoal. E eu até aqui peço ao companheiro Aragaci que faça o convite, nós vamos mandar o convite quando chegar, a presidente da ACATAM, mas que leve os representantes da ACATAM, ou algum dos caminhoneiros, se pudesse um dos caminhoneiros, para dizer o que foi que já sofreu, principalmente no Vale do Jaguaribe, a intranquilidade com que está se passando no nosso vale. A intranquilidade com que está se passando nas nossas cidades, é dentro do centro da cidade que está acontecendo roubos todo dia, assaltos, tentativa de mortes, como aconteceu agora aqui pertinho de Morada Nova. Então isso nós não podemos viver nessa insegurança. Nós estamos dizendo aqui uma palavra, uma vez nós fizemos uma colocação, o irmão Juvenal disse que pediu os outros vereadores para rezar, preocupado já com a nossa vida, com a nossa situação pessoal, porque pode alguém nos matar. Muito obrigado, irmão Juvenal. Agora não era preciso disso, não. Nós temos o direito de dizer aquilo que está ocorrendo. É um direito nosso, e essas autoridades vão ter que vir para discutir isso com a gente. Tem que vir ao Vale, porque mandar documento parece que não está resolvendo nada, não. E já está marcada a presença do secretário de Justiça, Paulo Duarte. Já está, e através dele é que eu faço o agradecimento, senhor presidente, em nome da 16ª seccional, tanto ao Pedro Julião, que fez os contatos primeiros. Nós estamos com todos os ofícios, segunda-feira iremos visitar todas essas pessoas, mas já contactamos a maioria por telefone, iremos entregar o ofício em mãos, e que fez a parte da manhã, do debate da manhã, e a parte da tarde, que foi através do deputado Paulo Duarte, que irá participar como secretário de Justiça, e já fez o convite ao general Cândido Vargas, que possivelmente vem, a possibilidade é grande dele estar presente, se não o subsecretário, senhor, estou lembrado agora, Salles, doutor Salles, irá participar, vem participar, o doutor Salles já confirmou, doutor Novaes, coronel Júlio Neto,
comandante do batalhão, e o comandante-geral do Comando do Policiamento do Interior, Coronel Mendes. Então, eles já marcaram a presença e vem esse debate, é importante, gente. É altamente importante. Eu acho que é a primeira vez que nós vamos fazer um ribuliço no Vale em coisas essenciais, em discussões essenciais da nossa região, do que está necessitando. Então, eu conclamo, peço, solicito que não falte nenhum dos senhores vereadores. Se tiverem alguma coisa marcada e que, se puder ser adiado, que adie e vá a essa reunião, esse debate. Vamos fazer tudo para a gente estar presente. E mais uma coisa eu solicito a vocês, porque lá nós vamos colocar isso, nós ainda vamos conversar com alguns presidentes de câmaras, aqueles vereadores que tiverem alguma denúncia a fazer sobre um policial, sobre um secretário, uma coisa, nós vamos solicitar que faça por escrito, sem identificar o nome, para a gente colocar, para não ficar, nós sabemos que muitos casos poderá ir partir para o caso pessoal. E nós não queremos que isso venha retaliação em cima de nenhum dos senhores vereadores. Então, se existe alguma coisa, nós vamos repassar e vamos solicitar, se caso essa reunião, que eu não acredito que dê tempo, nós tirarmos meia hora para discutirmos dentro de uma sala problema de alguma denúncia, se isso vier a acontecer. Nós vamos fazer essas colocações porque isso eu estou olhando o lado pessoal. Porque se alguém disser, mas o soldado tal, o delegado tal, recebe dinheiro, recebe aquilo, nós vamos ter que comprovar na justiça. Nós vamos ter aquilo que nós vamos dizer, nós vamos ter que comprovar na justiça. Então, que dê a denúncia e nós vamos só apenas colocar na reunião, para todo mundo ouvir, que tem algumas pessoas que estão dizendo que houve boatos, que na cidade tal e na cidade tal, vamos fazer a colocação um pouco mais por fora. Isso nós estamos solicitando pelo lado pessoal. Então, fica aqui o convite e tenho certeza que os vereadores dessa Câmara de Tabuleiro do Norte vão estar presentes, como as outras câmaras que nós iremos convidar um a um. Daqui a pouco está chegando o convite, nós vamos repassar para cada um também e agradecer de antemão e as minhas desculpas que eu já pedi, pessoal, e quero pedir aqui na Câmara, no momento, ao senhor presidente da Câmara, porque no convite não foi destacado os nomes da Câmara de Tabuleiro, nem de Limoeiro do Norte, que é quem estão fazendo, e eu quero que fique bem claro, essa nossa tentativa de fazermos esse debate, se não fosse o apoio do vereador Manel, presidente da Câmara, do vereador Gladys, presidente da Câmara de Limoeiro do Norte, nós não faríamos. A vontade eu tenho. Eu não tenho recurso para fazer. A vontade de fazer eu tenho, dona Nozinha tem, Aragaci tem, Bonitinho tem, seu Zezito, todos nós temos. A iniciativa de saber fazer, nós sabemos. Agora nós não temos recursos. E o vereador Manel e o vereador Gladys se prontificaram em nos ajudar e até bancar. Foram altamente decentes, eu quero que fique bem claro isso. Agradeço, senhor presidente, em nome de todo o povo do Vale do Jaguaribe, a decência do senhor e do Gladys. Irei também, terça-feira à noite, agradecer isso lá na Câmara de Limoeiro do Norte. Precisa que seja dito, que as pessoas saibam dessa contribuição moral e financeira dessas duas câmaras, porque nós sabemos do gasto. O almoço vai ser lá na ABB, nós vamos restringir um pouco o almoço aos convidados da imprensa, os convidados que vêm para o debate, aos senhores vereadores, prefeito e vice, porque se a gente for colocar, vai sair em média R$6 a R$7 cada pessoa. Se a gente for colocar, dizer nas emissoras de rádio que vai ter almoço para todo mundo, vai 500 pessoas, nós não temos dinheiro para pagar. Não tem a mínima condição, nós temos que falar claro, não estou escondendo nada não. Não tem dinheiro para pagar. E nós, o prefeito de Limoeiro se prontificou e dá uma ajuda boa, também nas despesas, que apresentar essas despesas depois, nós não vamos pegar em dinheiro de ninguém, as despesas serão pagas diretos com aquilo que seja feito. Lá no NIT, o dia vai ser R$30. Os convites que nós estávamos pensando, folding, em forma de folding, muito bem feitos, era em cerca de R$600. O doutor Aécio, que é o diretor do NIT, fez por R$200, tudo feito em computador, está vindo aí. Eu estou dizendo que está bonito porque ele me disse que estava bonito. Nós foi quem bolamos lá. Mas está já chegando aí, eu acredito que esteja. Ele é muito perfeccionista, gosta das coisas muito bem feitas. E nós bolamos lá bem direitinho, eu mais ele, passamos um dia lá para bolar. Agora está sendo confeccionado, já terminou ontem à noite. Então, mais uma vez, eu quero deixar o agradecimento e dizer que não veio o destaque da Câmara Municipal de Tabuleiro e de Limoeiro por problema de não deixar as nossas co-irmãs com inveja.
for o problema da Câmara de São João, de Jaguaribe, de Jaguaribara, de Jaguaretama, deixar invejosa, por que não, do destaque. Mas o agradecimento nós vamos fazer na hora da reunião, pode ter certeza, que eu vou fazer perante a todos os vereadores do Vale do Jaguaribe. Possa ser que você se sensibilize as outras câmaras, de no outro encontro estar à nossa disposição, como não está a Câmara de Ibicuitinga, como não está a Câmara de Morada Nova, que nem resposta dão para os nossos convites, mas eu irei lá, pessoalmente, formalizar o convite. A reunião lá é sexta-feira de manhã. Se possível for, eu virei na próxima sexta-feira aqui, só marcar minha presença, irei me ausentar com a permissão de Vossas Excelências, claro, se isso for permitido, para poder visitar a Câmara de Morada Nova para colocar, porque nós temos o vice-presidente da seccional, que no dia da eleição colocou a sua renúncia. Quando foi colocada, nós solicitamos que apenas para não dar o problema na votação que já tinha começado, que solicitasse a renúncia após a votação, que até agora não renunciou e nem participa de coisa nenhuma. Nem a Câmara de Morada Nova participa de coisa nenhuma. Muito bem, é só dizer que a gente fica até contente em a Câmara de Tabuleiro e a de Limoeiro não aparecer como destaque, porque a grande, pelo menos na minha cabeça, o grande incentivo desses encontros regionais é quebrar o bairrismo e construir o regionalismo como peça fundamental para a gente ter um projeto mais global, mais ousado. E se com certeza aparecesse em forma de destaque as duas câmaras, ia cada vez mais sedimentar o bairrismo, a política pequena. E nós precisamos da política de maneira mais ampla, mais ampliada. Com certeza, senhor presidente. Tocou em Vossa Excelência o nosso pensamento. Nosso pensamento foi não deixar diferenciado. Mas não é por não deixar diferenciado que eu vou esquecer de agradecer a colaboração de vocês dois. Isso aí eu tenho que dizer pessoalmente. Nós não colocamos para que não ficasse, para todos os prefeitos que vão receber, as autoridades, ficasse a diferença. Nós colocamos apenas a Prefeitura de Limoeiro, por ser a sede onde vai haver o encontro, e o logotipo da UVC. Muito obrigado, senhores vereadores, e espero contar com todos no outro sábado, lá no NIT. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Aragaci Monteiro Chaves. Caba danado. Excelentíssimo senhor presidente, membros, componentes da mesa, colegas vereadores, suplentes vereadores Edbenil, Roberto, o ilustríssimo Gerardo Nunes Malveira, ex-prefeito de Tabuleiro Norte, e mais pessoas aqui presentes. Não poderia deixar de parabenizar aqui o trabalho do presidente da 16ª seccional por esse debate de grande importância para o Vale de Jaguaribe, no qual está atravessando essas crises, cada qual a mais polêmica, que é a crise da falta d'água e a crise da insegurança. É um debate de muita importância. Se Deus quiser, estarei presente. Foi convocado pelo presidente da 16ª seccional. Seria interessante que tivesse presente todos os colegas vereadores, porque um debate desse é um debate raro. E mesmo assim, a questão de Tabuleiro e Limoeiro, a gente tem que ver que a convocação do senhor presidente, a 16ª seccional, engloba vários outros municípios, né? Não ficar centralizado que Tabuleiro é a sede do nosso presidente e Limoeiro é a sede do encontro, do debate, mas sim englobar todos os municípios de uma maneira igualitária. Eu não poderia, depois de alguns pronunciamentos nossos ontem na rádio, eu não poderia deixar de passar em branco alguns comentários aqui, até porque eu tenho certeza que muitos dos colegas não teve a infelicidade de ver o pronunciamento do senhor prefeito no dia 14 passado. Então, em cima desse pronunciamento, eu quero falar alguns tópicos que foi feito comentário. Eu tenho a fita gravada. Se por acaso algum colega que não ouviu, eu tenho o prazer de emprestar essa fita, que foi tópicos que machucou bastante a gente e deu a prova. Nós fomos à rádio, não fomos rebater a baixaria, nós fomos dizer a verdade, sem nenhuma expressão de arrogância, de perseguição. Tenho certeza que foi um debate
claro e documentado. Por que nós somos a rádio? Primeiro que tudo, nós por 2 vezes fomos convocados por senhor prefeito. Há uns 14 dias atrás, ele foi à rádio chamar os vereadores de oposição de vereadorzinho, de preguiçoso, não sei o quê. Quer dizer que eu acho que ninguém está partindo para isso, ninguém está partindo para baixaria. Seria até bom se algum dos colegas chegasse até a dizer ao senhor prefeito que eu acho que isso não é bem o papel do prefeito, chegar aí para a rádio. E quando foi ultimamente, ele foi para a rádio, eu acho que ele foi muito profundo em algumas coisas. Entre uma delas, ele dizer que não está roubando. Quem está roubando e quem matou está na rua. Quer dizer que o debate dele foi quase que em cima, somente nós 4. E ele frisou isso por 3 vezes. Quem está roubando e quem matou está na rua. Quer dizer que as pessoas que não nos conhecem em outros municípios, vê um debate aqui do prefeito, por 3 vezes, ele seguidamente dizer, eu não estou roubando, quem está roubando e quem matou está na rua. Eu, para ser sério, aquilo pesa muito. As pessoas que conhecem a gente, têm quase que certeza que, eu respondo pelos colegas, que matar de maneira alguma, e roubar eu não conheço ninguém com roubo aqui. Eu achei muito profundo, achei muito sério isso aí. Nós temos aflitos, por acaso, qualquer um vereador, colega que quiser, chamou os vereadores de bois, não vou dar nome aos bois, esse é um pouquinho mais de respeito. Eu acho que ele baixou demais, dizendo que estava sendo perseguido. Eu acho que se existe um prefeito no Vale do Jaguaribe que não estava sendo perseguido, é o prefeito municipal de Tabuleiro do Norte. O próprio presidente da Câmara Municipal chegou a nos dizer que não conhecia esse tipo de oposição que tinha Tabuleiro, que era fazendo o trabalho, vendo os erros e chamando o executivo para conversar, para mostrar os erros e tirar algumas dúvidas. O próprio presidente da Câmara Municipal, por várias vezes, frisou isso para nós. Quer dizer que nós estávamos fazendo um trabalho silencioso, um trabalho sem comentários, ninguém tinha ido à rádio, ninguém foi a carro de som. Alguns comentários nós fazíamos aqui em Câmara mesmo, que aqui eu acho que é onde nós devemos abrir o livro, como se diz. Então eu não acredito que, se algum colega ou algum correligionário do prefeito chegar e disser que nós estávamos perseguindo o prefeito, isso é a menos verdade. Isso aí fica bem claro, não existe perseguição. Dizer que não vinha para a Câmara porque só ia ter picuinha. Quando nós deixamos o senhor presidente para negociar com o senhor prefeito o encontro legislativo, executivo e o secretariado, nós não denominamos locais. Nós dissemos até assim, pode ser na prefeitura, se quiser pode ser até no fórum. É simplesmente um debate para tirar dúvidas e outras coisas mais. Mas dizem, não, para a Câmara não, que lá só vai ter picuinha, só tem gente baixa, não sei o quê. Eu tenho essa fita gravada, quem quiser. Dizendo que era perseguição de reeleição. Rapaz, quando nós começamos esse trabalho, eu nem me lembrei que existia reeleição para prefeito. Sinceramente, daqui a 3 anos e meio, para dizer, acho que é um negócio que até falta de assunto. Dizer que estamos fazendo um trabalho em outubro, para no ano 2000 eleição, dizer que está uma perseguição para reeleição. E manda a gente trabalhar. Eu acho que o trabalho do vereador certo é esse que nós estamos fazendo. Isso é bom esses vereadorzinhos trabalhar, não sei o quê. O trabalho do vereador é esse aí. É fiscalizar. Eu acho que nós estamos dentro do papel. E por último, no dia 14, no mesmo dia do pronunciamento, eu não sei se foi ameaça à minha pessoa, eu me senti preocupado. Ele estava, Vanderlei, Paulo Marcelo vinha no carro, a gente vinha de Moeiro, e na saída de Moeiro, não passaram no Vanderlei para chupar um picolé. De longe eu vi que ele estava assustado. Eu disse, Paulo, não para não, Paulo. Vinha eu, Paulo e Roberto, para não, passa direto. Disse, não, a gente vinha para cá, vamos parar. Eu quis ficar dentro do carro. Eu disse, não, mas é covardia. Os dois ir lá para dentro para picolé, eu ficar dentro do carro. Está dizendo que eu estou até com medo. Ele chegou, abraçou o Roberto, abraçou o Paulo, e eu fiquei lá pagando o sorvete. E os meninos voltaram para o carro. Enquanto eu pagava, os meninos voltaram. Na hora que eu ia passando, ele disse umas 5 vezes, você me paga, você me paga. Aí eu cheguei em casa, eu digo, eu não devo financeiramente nada a ele. Moralmente, eu acho que eu não devo nada a ele. Eu atingi aqui, eu não sei se foi uma ameaça. Eu cheguei em casa comentando com o Velma. Ela até disse, não, rapaz, isso é coisa de excesso de álcool, não sei o quê. Eu digo, vamos ver esse excesso. Quero ver se no outro dia
encontro com ele bom para ver se ele vem com essa outra massa. Se for, tomar as providências, saber o que é que eu estou devendo a ele para pagar, né? Ele insistiu. É tanto que eu não olhei, porque ele pediu para não olhar mais, daqui para baixo não olhar mais para ele, eu não olhei de maneira alguma. Mas tinha 3 pessoas na mesa, e uma delas me disse que o Sandoval ficou todo tempo, calma, Zé, você me paga. Aquele jeito, você me paga. Então é um negócio que me deixou assim, um pouco nervoso e entristecido de chegar a esse ponto, mas é isso mesmo. A pessoa dá o que tem. Colega, vereador, me dá uma parte aí. Pois não. Olha, mas você esqueceu uma das coisas que eu achei pior que ele falou na fita, na entrevista que ele deu, foi quando ele disse que essas pessoas chegaram a esse ponto porque ele não tinha aceitado, foram para ele com propostas e tal. E mamar da vaca gorda, né? E queria mamar na vaca gorda. E disse, mas essas pessoas só viviam dentro da minha casa. Eu até pronunciei ontem que era bom que ele desse o nome das pessoas que queriam mamar da vaca gorda. Porque o que eu sei da minha pessoa, que eu ofereci um terreno a ele, que eu ofereci a Zé Ramos, Raimundo Ramos, Joãozito, Evilásio do Posto, são 7 lotes, R$4.000, R$28.000. Isso eu estou oferecendo a todo mundo no tabuleiro. Acho que eu não sei se eu ofereci o senhor presidente. Eu estou com esse lote de terra para vender. Os terrenos que eu tenho ali perto da casa de Rigoberto. Se não ofereceu, mas também não vale a pena você perder as palavras, não. Oferecer ao senhor presidente? Pois é, ofereci ao senhor presidente, eu estou oferecendo esse terreno a todo mundo que passa. Nicanor me disse que ele tinha dito que tinha sido esse negócio, sabe? Eu digo, rapaz, mas esse terreno, se for querer na vaca gorda, eu ofereci a Joãozito do mesmo preço, 7 lotes, a R$4.000 cada lote. A Vilásio aqui do posto está com 3 vezes, a Vilásio me compra o terreno. Ontem mesmo, antes de sair para Limeira, eu ofereci aquele Raimundo, que é irmão do trocador de carro. Ele veio me perguntar, eu digo, rapaz, venda esse terreno, são 7 por 4.000, eu ajeito um negócio para você. Quer dizer que esse terreno eu estou vendendo por necessidade e estou oferecendo a quem eu vejo que tem condições de comprar. Nicanor me disse que ele tinha, até perguntei, Nicanor pensava que ele era intrigado seu. Eu disse, não, sempre a gente mantém contato fora da área, não sei o quê. Então parece que o que ele diz de você é porque você quer vender um terreno. Ó, porra, se eu quero vender um bem meu, pelo valor real, você quer mamar da vaca gorda? Sim, mandei, vai lá. Sim, eu acho que ele faltou com a verdade também, quando ele disse que essas pessoas viviam socadas, todos eles dentro da minha casa. Não é porque tenha acontecido isso, mas é porque também nunca deu certo, eu também não tenho nada. Se eu precisasse dele, eu ia lá na casa dele mesmo, mas nunca andei na casa dele. Aí eu acho que ele faltou com a verdade, porque eu mesmo nunca andei na casa do Zé Guerreiro. Para ele dizer que nós vimos lá dentro da casa dele direto, só cadê na minha casa agora, porque eu não aceitei essas propostas dele, aí chega a esse ponto. Eu nunca andei na casa dele. Ele até pediu a essas pessoas que dessem uma folguinha na casa dele, quem quisesse falar com ele, fosse a prefeitura. Bom, aí nós fizemos esse trabalho, nós estávamos fazendo um trabalho global, o trabalho da prefeitura global, incluindo transporte, que eu acho bem grave também, tem algumas coisas. Então o carro da senhora Lisiete, é Lisiete, né? Um F4000, que dá para 2 viagens ao açougue, ganha R$1.800. Aqui a gente tem a Lisiete, né? Mas a gente sabe mais ou menos o que é esse carro. Quer dizer que é R$1.800, um F4000 furgão. E nós chegamos aqui no mês de julho, acho que todos ouviram. No mês de julho só teve 2 secretários que não tiraram diário, 9 tiraram. Dentre eles tem um que tirou 8. Eu ando falando com eles, rapaz, não foi Fortaleza não. Quer dizer que está tudo se tornando o caso da senhora Nozinha. São diárias. Eu sei que no mês de julho deu um total de 312 diárias. E através da denúncia da senhora Nozinha e outras pessoas que nós estamos perguntando se foram Fortaleza e estão dizendo que não foram, a gente está pensando em instalar uma CPI da diária. E também dizer que um dos problemas mais graves que nós achamos grave também é o problema dos transportes. Que, se Deus quiser, semana que entra, juntamente com o assessor Roberto e outros colegas, o Zezito, o Dica e Paulo Marcelo, nós iremos, na próxima semana, terminar o problema de transportes, que eu acredito que tem coisa grave também. E aqui, para concluir minhas palavras, colegas, é com muita tristeza que a gente vê esses trabalhos de, às vezes até um emburrecimento, do trabalho de vereador, porque a oposição, você sabe que a pessoa da oposição não tem direito a nada. Concordo plenamente que isso é obrigação da situação não da oposição. Um pouquinho que a gente consegue com raça, com garra, a Fortaleza, indo de 15 em 15 dias, pelejando, cutucando.
Tudo indica que agora vai sair um posto para o Citangico. O deputado estadual, o secretário, falou terça-feira, acho que foi terça-feira, em pronunciamento da Rádio Vale, dizendo que tinha se liberado o posto do Citangico e o posto do São Pedro, a pedido do Paulo Maciel. E já foi um rapaz lá, tem até o nome aqui, eu não sei se é aquele Luiz. Ele disse, é Luiz de Antônio Manel. Eu não sei se é o Luiz, o marido de Irene, que não deu tempo ainda de saber. E dois rapazes, é Luiz de Antônio Manel e dois rapazes, foram ao Citangico medir a área, e andando de casa em casa com papel, parece pegando o nome pessoal, dizendo que vinha um poço para saber onde é a área. E rapaz, isso é muita tristeza que a gente vê um negócio desse. Porque Citangico, acho que nunca no mundo sem ser por mim, foi pronunciado aqui nessa Câmara. Então é um negócio que a gente consegue com sacrifício, com batalha, gastando petróleo e tudo, indo na Fortaleza quase que exclusivamente só cobrar do deputado e rapaz. E quando tudo indica que vai sair esse poço agora, chega os cidadãos querendo apadrinhar esse poço. Só que em pronunciamento errado, eu digo, rapaz, não se preocupe não, que vocês podem arranjar o local, mas o local do poço nós já sabemos onde é, foi não? Só uma parte, só dizendo que apareceu outro, só uma parte, apareceu outro pai, que você disse que é tudo indica, então os dois poços é dela, não? De quem? Diz tudo indica, aí eu estou dizendo, os dois poços foi Dica que arrumou. Eles falaram do Citangico que tinham conseguido também o do São Pedro, que na hora que saísse do Citangico ia para o São Pedro pedir a área lá e ver a área do poço. Então é com muita tristeza que eu vejo isso aí, tristeza muita mesmo. Pode ser que se for dois postos do Citangico, aí eu aqui venho depois pedir desculpas ao trabalho desse rapaz. Se for furar dois postos, pois não? Isso vai acontecer o mesmo que aconteceu lá nas Caraúbas, quando eu consegui um posto lá para as Caraúbas, aí fizeram esse mesmo trabalho. Aí no dia quem perdeu foi quem escolheu o local. A gente bota no outro mais perto, bota noutra casa, só para não dar, para na hora saber quem foi que conseguiu. Porque se não tivesse sido eu, aí vai ser onde eles. Porque o meu, eu não sei não onde foi que. Já vi dizer que fizeram esse mesmo trabalho lá. Eles disseram que ia para o São Pedro, dizendo que tinha conseguido. Sexta-feira o secretário ligou para cá, o deputado Paulo Duarte, e pediu para a gente escolher os locais do posto. Eu, você, Zezito, Roberto. A gente escolheu esses locais. Aí as pessoas, ele divulgou na rádio. No outro dia foram fazer esse trabalho. Eu não sei para que não vão em Fortaleza atrás. Mas depois que o posto a gente consegue, eles querem fazer esse trabalhozinho só para prejudicar a comunidade. Com essas confusão, é bem fácil a comunidade é quem perder. De repente aí não vem nem para ninguém. Mas irmãos, é isso aí que essa questão de baixaria, de ir para a rádio, chamar vereador disso, vereador daquilo, e essas outras picuinhas que ficam atrás do que a gente com muito sacrifício consegue, eu acho que não era para existir isso não. E dizer que eu tenho certeza que os colegas aqui são conhecedores que jamais nós perseguimos a administração do senhor prefeito. Por sinal, nós estamos aqui para ajudar, sem dúvida alguma. É tanto que quando nós dissemos a ele, Zé, nós vamos verificar as pastas, logo após ser verificado as pastas, nós vamos chamar para uma reunião para o que nós tivermos dúvidas, ser tirado as dúvidas. E o que tiver errado, ver se daí para frente não continua o erro. Ele simplesmente bateu palma. E disse, rapaz, aí é que é o trabalho do vereador. E depois entra em contradição. Obrigado, satisfeito. Com a palavra excelentíssimo, senhor vereador Juvenal Bezerra da Costa. Bom dia, senhores vereadores, presidente, ex-prefeito Jardim Alveira, ex-vereadores aqui, Edbenil, Roberto, Wagner e demais pessoas presentes. Nosso muito bom dia. Eu queria dizer para o nobre colega Celínio que quando nós nos reportamos a respeito da preocupação que temos em virtude da seu trabalho, da sua segurança, nossa segurança pessoal, eu não estou querendo de forma nenhuma invalidar a disposição do nobre parlamentar e nem os demais que assim o fazem, de maneira nenhuma. Agora, como conhecedor da palavra de Deus, eu
tenho consciência do que eu estou falando, tenho certeza que todos os que se afoitaram sem receber e sem pedir a ajuda de Deus, não resolveram os problemas. Morreram antes do tempo, caíram e se cansaram. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão. Portanto, a palavra de Deus nos assegura firmemente que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. E se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. De maneira que nós estamos sim reforçando o trabalho do nosso colega, estamos dando uma ajuda, um reforço, no intuito de ir à luta, e nós irmos à luta sim também. Mas não esquecer de ser um pouquinho cauteloso, de contar com a ajuda de Deus, porque quando qualquer cidadão, qualquer pessoa que se colocar ao lado do bem, automaticamente ele já tem um grande inimigo, que é o mal. Ninguém pode esquecer isso, ninguém pode subestimar o mal, tá certo? Ninguém, eu acho que nenhum homem, por mais bem intencionado que seja, nós temos o exemplo da história do universo, a história da humanidade, de homens, grandes homens que se colocaram em prol de defender o povo, mas eles foram desprovidos do poder maior. Temos o caso de Nabucodonosor, aquele grande homem, ele achou que resolvia o problema do homem sem precisar de Deus. E o resultado dele foi triste. E outros, o Alexandre Grande, e tantos outros, os imperadores, tantos outros políticos, tantos os outros governantes. E, enfim, nós temos um relatório imenso de homens de boas intenções que tentaram amenizar o sofrimento do povo, mas desprovido da ajuda de Deus. E resultado é que nunca chegaram ao alvo, ao objetivo, porque quem não conta com a ajuda de Deus não consegue ter uma tarefa bem sucedida, porque se cansa e não pode resolver o problema. Nesta preocupação, defendendo o nosso colega Celínio, nobre amigo, nobre trabalhador, que está, sem dúvida nenhuma, engajado numa luta que é uma luta de todos nós. Sendo que eu não acompanho ele sem a ajuda de Deus. E aconselho ele que não vá à frente. O meu intuito é somente isso. Tá certo? Muito bem. Queremos dizer da nossa satisfação de tê-la conosco de volta, né, aos seus trabalhos normais. Nossa colega Deir, companheira, que nos deixou assim um tanto poucos preocupados com a sua não vindo na próxima sexta-feira passada na reunião, haja visto que ela estava sob os cuidados médicos. E aqui, como se trata de uma casa, uma família, todos nós agora somos irmãos desta casa, somos membros de um corpo, e quando um membro deste corpo se sente, não é verdade? Assim eu sinto com todos os membros deste poder desta casa. E então nós estamos satisfeitos com a volta da nossa colega, nossa companheira, graças a Deus que ela está aí se recuperando da sua saúde. Eu tenho em mãos uma baixa-assinada vindo lá do mutirão, mas eu não trouxe, que eu esqueci, ficou na minha agenda. Eu estou a pé, então a gente esquece até que é importante e não carrega a agenda, né? Aí eu tenho em mãos uma baixa-assinada direcionada ao presidente desta casa e aos vereadores, de algumas pessoas que moram ali no mutirão, que se sentem prejudicadas do fornecimento d'água. E quero trazer, se Deus quiser, talvez ainda, hoje não dá mais, mas segunda-feira eu trarei para as mãos aqui do presidente, para a próxima reunião ser apreciada pelos nobres colegas. E o povo lá pedindo a nós, os vereadores, que pudéssemos chegar junto às autoridades competentes para fazer lembrar da responsabilidade de olhar para aquela comunidade, para aquele povo. A falta d'água é grande, o problema d'água. Nós fomos à CAGES e a coordenadora lá, a pessoa que dirige lá, a menina Rosângela, ela me disse que
Este fato ocorre pelo fato de o cano estar quebrado, estar rompido ali nas intermediações ali da saída do Juazeiro. E que o abastecimento d'água, não só de lá, mas da cidade toda, estava sendo prejudicado por causa deste esse obsesso ali do cano. E o que elas nos informaram que estava esperando já o sugador de Quixadá para vir auxiliar o trabalho de recuperação. Nós ligamos para Quixadá e falamos lá com o Dr. Helder e tivemos as seguintes informações: que o sugador já tinha saído de lá, estava vindo, e que mais, que nós tivéssemos aqui até a humanidade de divulgar junto a esta casa, junto aos senhores vereadores, junto à imprensa local, divulgar com toda a convicção, segundo eles, o Marco Moreira está por dentro disso aí, que o melhoramento do abastecimento d'água de Tabuleiro, como de outras regiões, isto sem dúvida nenhuma acontecerá para a nossa alegria. Em Alto Santos, nós ligamos para lá para confirmar, está se concluindo agora a ETA, né, Estação de Tratamento d'Água, o que trará grandes alegrias para aquela população de Alto Santo que tanto sofria com o problema de abastecimento d'água. E Alto Santo agora está de parabéns, porque a estação já está nos seus dias finais de conclusão, tratamento especial d'água, com até mesmo a remoção daqueles canos velhos que já tinha lá e que não estava suficiente, e foram trocados. O que vai acontecer em Tabuleiro? Foi liberado pelo governador 6 estações para o estado, essa região, e Tabuleiro está sendo contemplado também com essa estação de tratamento d'água, não somente da estação de tratamento d'água, mas também ampliação da rede que fornecerá todo o município. E ele pediu para nós divulgarmos isto junto a esta casa e à imprensa local, que virá, o Pérez de Macedo virá também aqui a rádio pedir que o município se locomova em torno para receber este empreendimento para Tabuleiro do Norte. Bem, meus amigos, eu li agora no jornal, há poucos minutos, e também tive essa informação do Quixadá, que a transposição da água do Rio São Francisco, tão badalada a transposição da água do Rio São Francisco, irmão, tão badalada que muita parte. gente não acredita. Pois parte. Não. Só convidar o senhor gerente do Banco do Brasil, doutor Zé Carlos, para sentar aqui conosco junto à mesa. Muito bem. Seja bem-vindo e muito bom dia para ele, né? Em nome de todos os colegas, nós saudamos bom dia ao gerente. Pois bem, esta transposição da água do Rio São Francisco, meus colegas, companheiros, eu sempre acreditei pelo seguinte fator: uma coisa tem a ver com a outra. Nunca essa transposição seria viabilizada se não houvesse a construção do Castanhão. Tá certo? Não tinha como acontecer. E também não aconteceria a construção do Castanhão sem também ter essa perspectiva do Rio São Francisco, porque senão não teria abastecimento d'água, não tinha acúmulo d'água. Então uma coisa liga a outra. Como também esses projetos aqui da Chapada, da Pudi e outros mais, projetos de irrigação, todos eles estão pendentes a isso. E eu tenho certeza aos membros desta casa, aos políticos, às autoridades, todas as autoridades deste município, que nós devemos se alegrar, agradecer a Deus, que dias melhores virão para nós. Não aceitamos, por causa do El Ninho, por causa de outras notícias, esses fenômenos que aparecem por aí, não nos entristecerá, porque a política federal, estadual e municipal se unirá juntas e vai, se Deus quiser, nos trazer grandes alegrias para nossos filhos, para o nosso povo, de, em vez de piorar, melhorar. Eu acredito nisso, estou pedindo a Deus que dê ânimo aos homens para que isso aconteça. Se Deus quiser, a mensagem pessimista,
deturbante, essa mensagem que até muitos colegas da gente, a gente às vezes se deixa levar e começa a se preocupar demais, não deixe se invadir os corações. Não se deixe levar por essas coisas, são pequenas demais para nós. Nós temos o nosso Deus para olhar para nós, temos os governantes que estão na mão de Deus, e Deus tem poder para abençoar e dirigir os nossos governantes. Essas mensagens que nós às vezes deixamos levar e ficamos transmitindo ao nosso povo insegurança, preocupação, só olhando mal, só mostrando o lado negativo, só se deixando levar pelo lado negativo, só deturbando o ambiente. Isso tem que ser banido do nosso meio. Sim, devemos se preocupar, mas não a ponto de dar vazão a estas coisas, dar vazão a essa deturbação, porque isso vem deturbar os corações dos pobres sofredores. Devemos acreditar no bem, que os nossos governantes erram, sim, erram, mas devemos pedir a Deus e apoiá-los, ajudá-los, lembrando-os de que grandes dias melhores virão para nós. Isso não quer dizer que o irmão Juvenal esteja aqui desestimulando o trabalho de fiscalização, o trabalho de preocupação, de maneira nenhuma. O homem é passivo de erro, deve ser fiscalizado, policiado uns aos outros. Até eu tenho que policiar primeiro a mim mesmo, depois o meu próximo. Mas eu acredito no poder do bem, que nós, os governantes, nos dará, sem dúvida nenhuma, dias melhores. Eu acredito nisso e luto por isso, e estou convocando, pedindo a meus colegas que acreditem nisso, que vamos trabalhar, que dias melhores virão, se Deus quiser. Essa é a minha mensagem de hoje, e eu agradeço a todos. Aqui primeiro era o vereador João Viana, vice-presidente, estava aqui assim que eu abri a sessão, estava me colocando que, perguntando assim, Manuel, eu não comuniquei que Dica não podia vir na semana passada? Comunicou e eu comuniquei ao plenário. E eu comuniquei ao plenário que a vereadora estava possivelmente não ia comparecer à reunião porque estava com a equipe do trabalho da creche, né? A outra é na questão das palavras que são ditas, da maneira que você interpreta. Um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, e assim por diante. E todo mundo sabe como é que você coloca. Às vezes quando você coloca com o endereço certo, às vezes você coloca sem o endereço certo. Mas ela toma seu devido rumo, né? E aí na questão que foi comentada do pronunciamento do senhor prefeito, do pronunciamento dos senhores vereadores, as conversas que rodam na cidade, as que nos chegam. E é importante que a gente coloque aqui as coisas, e pedindo também um pouco a compreensão do senhor gerente, que o trabalho legislativo vai entrar aqui num assunto, e peço que você se concentre no seu assunto, que nós já entramos já no assunto do banco. Aí na questão aqui, eu vi aqui, assisti atentamente a entrevista dos senhores vereadores junto na rádio, do assessor. Escutei a fita do senhor prefeito aqui junto com os senhores vereadores, de maneira que fiquei triste com algumas colocações do prefeito. Coloquei na rádio, vai sair amanhã, na entrevista que gravei, com a emissora de rádio, da minha tristeza, da maneira que foi colocada algumas palavras. E também ontem fiquei triste com algumas dos senhores vereadores, e aqui eu vou colocar aqui onde foi que eu fiquei triste. Fiquei triste na questão de quando num dos trechos da entrevista, colocou-se que 5 vereadores ou 4 estavam do lado do povo, como se os outros não tivessem. E eu acho que todos aqui estão, uns de um lado e outros de outro, mas todos na melhor da intenção, acredito piamente nisso, na melhor da intenção de melhor desenvolver o município, cada uma na sua maneira. A outra foi na questão de suou, e aqui eu estou dizendo, eu não quero réplica, não quero fomentar o debate, nem nada, soou como se houvesse uma manobra da mesa ou da funcionária da Câmara em ter desligado o serviço de som para não gravar a denúncia que foi feita. Se você escutar a entrevista, num trecho da entrevista passa como se tivesse havido uma manobra para não se gravar a denúncia. E eu fiquei... Se anotei, eu digo assim, eu não estou chateado nem nada, mas anotei porque aqui, da melhor das intenções, a gente colocou todos os recursos da Câmara para dotar esta Câmara de melhor condição para o trabalho funcionar.
que seja no serviço de som, que seja na televisão, na filmadora, no computador, programas de computação estão sendo comprados, alugado agora para melhor fazer o acompanhamento da fiscalização do erário público. A outra foi na questão da estrada. A estrada Tabuleiro, Osterno Maia, Olho d'Água da Bica e Campos. Aqui, e eu estou dizendo aqui, eu sei do empenho dos senhores vereadores, principalmente os que representam aquela região lá, todos, e aqui eu estava até olhando a retrospectiva. Aqui tem Zé Muela, ex-vereador desta casa, quem foi parceiro dele sabe, João Viana, Zé de Nicolau, Gerardo Malveira. Eu lembro de pré-festa do Olho d'Água da Bica, a gente sentado na casa dele, ele angustiado com a questão da estrada, com a questão dos pontos d'água, que tem os milagres que acontecem daqui para lá da natureza, o Olho d'Água do Corrente, o Olho d'Água dos Currais, o Olho d'Água do São Bento, o Olho d'Água da Bica, esses pontos que podiam ser explorados turisticamente pela questão da fé religiosa. E um dos principais fatores que preocupa é a estrada, a falta de acesso, uma falta de abrigo para o pessoal, preocupado. Aí na entrevista passa como se essas personagens não fossem importantes para o acontecimento daquela obra. Os vereadores Bonitinho, Marcos Moreira, João Viana, empenhado até a tampa, ver esses homens no DERT, na Secretaria de Obra do município, dentro desses carros. Quer dizer, passa como se houvesse, como se esses infelizes aqui, que faz parte desse conjunto que governa hoje o município, fosse um magote de condenado que não estivesse fazendo nada. Quer dizer, eu me preocupo muito quando eu vou para a rádio, e Aragaci escutou, e Paulo Maciel na entrevista, e quem escutar amanhã sabe, eu peço prudência, 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 prudência. Não é prudência de não denunciar, não. Muito pelo contrário, se tiver errado, que até que me denuncie. Tem todo o apoio do mundo, inclusive para me denunciar, porque eu estou aqui, não é com certeza que com pelo menos 10% de coisa errada irá acontecer, porque é normal acontecer. Se não acontecer 10%, passa a ser anormal, porque o normal é o administrador errar no mínimo 10%. Projetista já até reconhece embaixo de um projeto, diz mais de erro de 10%, 15%. Zé Carlos aqui sabe disso, que até projetista técnico que se debruça em cima, mas lá embaixo bota erro técnico 10 ou 5% ou 15%, conforme seja a dimensão da obra. Então até nisso aí se comete alguns erros. E aqui eu sei que vou errar de 10 a 15%, e estou aqui pedindo que não tenham pena de me alertar, porque assim a gente melhor desempenha o papel. E aqui eu acho que nós, e aqui eu me incluo como vereador de sustentação do governo, de sustentação da administração, não de sustentação de esculhambação. De esculhambação não quero nem saber, tanto vai ser a minha como ser a de minha mãe. Esculhambação é completamente diferente de sustentação. Mas eu me considero um vereador de sustentação, não considero que está acontecendo esculhambação, e considero os demais vereadores empenhados no bem do município de Tabuleiro do Norte. Piamente empenhado. Vejo esse pessoal angustiado. Não tem nenhum vereador mamando em vaca gorda. Foi frase infeliz do senhor prefeito e foi explorado por os senhores vereadores que foram à rádio. Foi colocação infeliz. Não tem, a gente conhece pelas contas aqui, ele não pode dizer por causa de sigilo bancário, mas tanto faz vereador da posição como da oposição, tanto faz da situação como da oposição, é conta estourada e é dívida vencida, e vereador sem poder pagar. Às vezes não tem raca gorda dando de mamar a nenhum vereador desta casa. E aí, nesse sentido aqui, eu queria pedir que nossas intervenções na rádio, e eu estou pedindo aqui, não é no sentido de recriminar os que foram falados, é no sentido de barrar, se alguém deste lado de cá for para lá, que não vá para a resposta de alguns desvios de palavra que você está no microfone de rádio. Ninguém vai se amontar em cima. Vereador fulano de tal teve aqui tal dia lá e falou isso de mim. Não, estou dizendo no sentido de que a gente não vá enveredar o debate por aí. Que a gente sabe que quando vai para um microfone de rádio, você corre o risco de dizer uma ou outra
coisa que venha ferir ou não ferir alguém. E no geral, acho, completando, no geral, eu achei que foi importante a intervenção de vocês, achei decente. Só estou levantando esses deslizes aqui, não é no sentido de advertir vocês, mas no sentido de advertir os possíveis que poderão ir para a rádio, que não pega esse desvio e centralize como debate central. O debate central de vocês foi o trabalho da fiscalização, foi o trabalho da proposição, foi o trabalho do conserto, foi no sentido de conserto, não foi no sentido de torcer para se esculhambar cada vez mais. E no eixo teve esses pequenos desvios que eu tive o cuidado de ficar atento ao extraordinário. O que sair de extraordinário aqui eu vou anotar. E vou ser sincero e colocar. E pedir aos colegas que não explorem, se for para a rádio. Se for para a rádio, que não explore isso aí, porque no geral a entrevista foi boa, foi no sentido didático, formação didaticamente foi passado didático, deu para compreender, por mais leigo que fosse no assunto, qualquer cidadão entendeu o conteúdo. Teve esse desvio que só os ouvidos mais aguçados perceberam. E eu estou pedindo que ninguém o explore no sentido de desvirtuar o debate. Então eu peço aqui as minhas desculpas pela sinceridade, coloquei porque vou ser sempre assim, quando achar, coloco. Porque quero abrir a minha guarda para que seja colocada alguma coisa, se porventura venha cometer algum desvio. E com a palavra, conforme acordado e foi convidado pelo microfone, solicitado pela gerência do banco, e aqui já que concluído o início dos debates pelos senhores vereadores, agora se estabelece um novo debate sobre a coordenação provisória do senhor gerente do Banco do Brasil, que vai falar assunto que já foi discutido no ofício em que foi lido no material do expediente. Então, com a palavra o Zé Carlos, e ele escolhe o local, se é aí ou se é na tribuna, conforme seu desejo. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, Manuel Moreira, senhores vereadores, o Banco do Brasil agradece esse espaço que lhe é concedido para falar sobre seu papel no município e principalmente sobre o preocupante quadro de inadimplência que o banco atravessa na cidade. Eu queria inicialmente dizer para os senhores que o Banco do Brasil do Tabuleiro do Norte é a 12ª agência no estado do Ceará em termos de aplicação. E também é a agência que tem mais problema no estado. Nós recebemos uma missão do senhor superintendente, vocês sabem que eu trabalho na superintendência, para a gente tentar colocar a agência nos eixos, porque a inadimplência está corroendo a agência. E o município de Tabuleiro do Norte não pode prescindir da presença do banco. O banco tem um papel importante na economia local, quer no comércio, quer na área rural. E a área rural tem nos preocupado bastante, em função da elevada inadimplência. Então eu vou fazer um balanço aqui para os senhores das aplicações que o banco tem na cidade. Então nós temos no município de Tabuleiro do Norte quase 10 milhões e 500 aplicados. Então é muito dinheiro para irrigar a economia. Isso coloca a agência do Tabuleiro do Norte a 12ª no estado. E em termos de quantidade de operações é a primeira. Quantidade de operações. Vocês sabem que o Banco do Brasil é um conglomerado. Existe o Banco do Brasil, o Banco Comercial, existe as subsidiárias, BB Financeira, BB Leasing e a BB Corretora. Então nós dividimos as operações do banco aqui em dois segmentos, Banco Comercial e subsidiária. Então o Banco Comercial tem quase 10 milhões aplicados e a financeira quase 800 mil reais.
Desse dinheiro, nós temos aplicado 4 milhões e 600 na agricultura. Certo? A inadimplência, ou seja, aquele dinheiro que não retorna ao banco a partir do vencimento, está hoje quase 50%. Isso é inadmissível que um banco trabalhe com a inadimplência de 50%. É imoral até dizer. Não há banco que sobrevive, ou seja, 100% que você empresta, 50% não retorna. E quando esse dinheiro não retorna, você não pode realimentar a economia, você não pode emprestar de novo. Então, eu pedi esse espaço ao presidente, porque aqui a casa representa os anseios do povo. Vocês estão sempre em contato com os produtores, para que procure o banco. A gente tem convicção de que houve muitas perdas. Então existe uma maneira de você prorrogar a dívida, certo? De você dar um prazo maior. Você não pode elevar o dinheiro do banco, né? E não comparecer ao banco para dizer, olha, eu perdi, levei o dinheiro e houve frustração. Então nós temos um mecanismo para prorrogar a dívida, certo? Porque no final de outubro se vence todos os custeios. Aí a inadimplência vai para quase 100%. Né? Porque desses 4 milhões e 600, nós temos 1 milhão e 500 aplicados em tratores. Também no estado não existe quem tenha mais trator financiado que tabuleiro. Crédito geral, nós temos 5 milhões e 136 aplicados, ou seja, financiando caminhão, comércio, serviço. Né? A nossa inadimplência na CREG é também 44%. Então, é realmente preocupante a inadimplência, porque a inadimplência, a agência passa a ser deficitária, ela não tem resultado. O que é que acontece? Quando a operação se vence com 61 dias, por força de norma do Banco Central do Brasil, o banco é obrigado a fazer uma provisão. Certo? E essa provisão é o valor total do empréstimo, constitui uma despesa. Então isso inviabiliza financeiramente a agência do município. Então nós queremos o quê? Que o banco continue forte e atuante em tabuleiro. Né? A gente está aqui para emprestar o dinheiro. Agora o banco, para emprestar o dinheiro, a gente tem que prestar a tomadores que reúnam condições. O banco, é importante deixar bem claro, é um comércio de vender dinheiro. Certo? É claro que o banco tem o seu papel social. Você não vai querer exigir 1000 coisas de um produtor que vai tomar o dinheiro do Pronaf, 5 mil reais. É diferente. O produtor que vai lá querer plantar 200 hectares de milho. É? Então, nosso pedido é que cada vereador que representa, tem muita distrito, que convide, né, o produtor rural a comparecer ao banco para a gente negociar. Então não tem condições de pagar, o banco tem mecanismo para prorrogar a dívida. Certo? Então, estou aberto para perguntas. Né? Fazer uma. Primeiro, a preocupação é grande, nossa, pode acreditar que é, e por isso é que já vai uma pergunta nesse rumo. A agência do Banco do Brasil de Limoeiro, ela tem responsabilidade com o município de São João e de Alto Santo. E sabemos que desse montante anunciado pertence a essas 3 praças. Que tipo de campanha o banco pensa em fazer nesses outros municípios? E que até que ponto também o banco está acessível para negociar, e que tipo de poder de fogo tem a gerência local para dar resolução a tais problemas. Problemas como a prestação do trator, como o custeio, que houve a frustração da safra, e possivelmente alguns investimentos que também dependia da agricultura de sequeiro como carro-chefe, né, de viabilidade do pagamento. E aqui nesse aspecto aqui, eu vou me alongar um pouquinho na pergunta, porque a gente já anda discutindo isso a nível de Brasília,
levando a problemática do Nordeste, a complicação, quer seja isso do Banco do Brasil, quer seja isso com o Banco do Nordeste, né? Problemática da seca. E esses empréstimos para os tratores e para a agricultura de sequeiro, quer seja investimento ou custeio, que tipo de política o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste irá fazer para negociar essas dívidas com os produtores? Se é verdade que a agricultura foi frustrada, é verdade que o cara não utilizou bem o trator e o trator não ganhou dinheiro suficiente. Então será verdade que ele não vai ter dinheiro para pagamento dessa prestação a vencer. Se é verdade que a agricultura de sequeiro é o carro-chefe principal da arrecadação de recursos para pagar aquele montante do empréstimo, quer seja do custeio, quer seja de investimento, então a agricultura não ocorreu, então é verdade que ele não vai ter o recurso para chegar e honrar o pagamento. Eu não digo, não sei na sua totalidade, pode até ser que tenha percentual, né? Mas não na sua totalidade. Então eu pergunto à gerência local se a orientação já chegou para que, ou se não precisa chegar, se a própria gerência tem esse poder de fogo, que o importante é o produtor chegar para conversar com a administração. Bom, como o presidente frisou bem, a agência tabuleira jurisdiciona o município Tabuleiro, Alto Santo e São João do Jaguari. Desse total que nós falamos, Tabuleiro tem a maior parte do bolo. Certo? Então, quanto aos tratores, os produtores não vão ter condições com cultura de sequeiro de pagar. Porque se ele não pagou o custeio, ele não vai ter condições de pagar o investimento. Né? Então vamos falar primeiramente sobre o custeio com a cultura de sequeiro. Então nós temos o feijão, que se venceu no dia 20 de agosto. Nós temos as operações que foram prorrogadas em 96, se venceram no dia 10 de setembro. Nós temos o milho, que se venceu no dia 20 de setembro, e temos o algodão, que vai se vencer no dia 20 de outubro. Ocorre o seguinte, as operações que se vencerem em 20 de agosto, esse pessoal que tem custeio de feijão também tem, a maioria tem milho e tem algodão. O que é que acontece? Com 61 dias que a operação ingressa em curso anormal, ou seja, que você deixa de pagar, o banco é obrigado, por força de norma do Banco Central, a apropriar como CL, crédito em liquidação, ou seja, um crédito podre. CL, crédito em liquidação, ele não serve, é um crédito podre. Isso constitui despesa. Então o que é que vai acontecer? Como tinha muito produtor que deixou de pagar o custeio pecuário em 1 de junho, quando foi em setembro, tudo que ele tinha foi para CL. Então arrastou inclusive a operação que vai vencer no ano 2002. Porque uma contamina as demais. Certo? Então os tratores começam a se vencer a partir de novembro. O trator é uma operação do Finame Agrícola, uma operação de repasse, ou seja, a Finame, que é uma agência do BNDES, empresta para o banco e o banco repassa ao produtor. E por esse repasse o banco ganha um delcredere, uma taxa, que é 3% ao ano. Mas o risco todo é do banco, ou seja, se o produtor não pagar, o risco é do banco prejuízo. Então o melhor banco de hoje no país para não ter prejuízo é o BNDES, que ele empresta, repassa, pagou. Né? Então, quanto ao Finame, nós não temos, nem a superintendência tem poder para prorrogar. Então nós temos que fazer um pleito a Genebra, Rio de Janeiro, para que ela solicite à Finame a prorrogação dessa parcela por mais um ano. Porque só vai ter condições de pagar quem tem cultura irrigada ou quem for se desfazer de algum bem. Porque com sequeiro eu tenho certeza que não vai pagar. Agora, quanto aos custeios agrícolas, nós temos alçada para prorrogar, analisando caso a caso. Inclusive concedendo um prazo de 2, 3 anos. Isso em função de quê? Da capacidade de pagamento. Ou seja, eu tenho que saber, daqui para frente, o que é que o produtor vai plantar. Eu vou plantar isso, isso, isso. Então eu calculo a sua renda, eu projeto essa renda e projeto suas despesas. Essa despesa, recebimento de despesa, eu vou ter um superávit. Então, em função desse superávit,
eu vou ver se ele pode pagar a dívida em 1 ano, 2 ou 3. Certo? Então nós temos que analisar caso a caso. Os produtores que estão procurando o banco, nós já estamos fazendo, já estamos prorrogando, porque não adianta o banco executar. Executar, nós só vamos fazê-lo se o produtor rural se mostrar recalcitrante, não quiser negociar com o banco. Mas se ele quiser negociar, nós vamos prorrogar a dívida, 2, 3 anos. Agora isso é caso a caso, certo? Porque nós temos poder para isso. Se nós não tivermos, a gente sobe. Mas nós queremos uma solução amigável. Brasil Tabuleiro, nós não executamos ainda nem o produtor rural. Depois chega, já deveríamos ter feito. É bom a gente ser sincero, né? Porque você leva o dinheiro, né? A gente não importunou ainda, não notificou, certo? Então a gente está esperando, né, que a pessoa vá ao banco. Olha, eu perdi, queria que o banco examinasse a possibilidade de prorrogar, que não tenha dúvida, nós vamos fazê-lo, certo? Então, doutor Zé Carlos, para ficar aqui mais claro aqui para nós, vereador, passar a mensagem para os produtores que a gente se encontrar. Que procure a agência do Banco do Brasil, que há o compromisso da administração, se não quiser personalizar, da administração da agência do município de Tabuleiro para examinar o caso e negociar a sua inadimplência, o seu crédito junto ao banco. É essa a nossa mensagem como carro-chefe para conversar com o produtor? Positivo. Porque a gente queria deixar bem claro o seguinte, olha, as operações de crédito rural hoje, não existe mais indexador. Nós temos 2 tipos de operações hoje, Progé e Pronaf. Essas operações, elas são contratadas com recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então o FAT repassa para o banco e o banco empresta. Então as operações contratadas a partir de 1/7, Progé, o juro é 9,5% ao ano só. E o Pronaf é 6,5% ao ano. O Pronaf você só pode levar R$5.000. E o Progé até 40, né? E a prorrogação da operação, quando você concede um prazo mais longo, você tem que manter os encargos originais, né? Ao passo que uma compulsão de dívida, você vai compor, você altera os encargos. Então, se o produtor tem condição de pagar nem os encargos de hoje, então você não pode compor. E quando é que você vai compor? Por exemplo, você leva o dinheiro e não aplica. Então você não pode prorrogar a dívida, porque o dinheiro não foi aplicado. Então, você só tem 2 saídas. Ou você executa, que é uma medida traumática, ou então compõe. Por quê? Porque a operação não pode ser prorrogada porque você não aplicou os recursos dos fins orçamentários, né? E outra coisa, o banco, quando chegamos aqui, nós constatamos que eram feitas operações mata-mata. O que é isso? Você levou um custeio, não teve condições de pagar. Então o banco lhe dava outro custeio para você liquidar. Aí você ia fiscalizar o cara, não, o dinheiro eu não levei porque foi para liquidar outro. Isso, se o Banco Central fiscalizar, ele desclassifica a operação. Por quê? Porque o crédito rural ele tem que ser aplicado na finalidade específica. Então, você levou dinheiro para plantar feijão, você tem que plantar feijão. Você não pode tirar dinheiro para pagar a dívida. Se você não pode pagar a dívida, o mecanismo é prorrogar ou compor. Mas jamais o banco aceitar fazer uma operação mata-mata. Porque eu tenho sido procurado, inclusive o produtor chega e diz, me dê um comercial. É um crime você conceder um crédito comercial de juros de 5% ao mês. Para você pagar uma operação, você paga 9% ao ano. Certo? Então isso não existe. Então você não pode pagar o custeio, você prorroga. Mas jamais, então a nossa administração jamais vai conceder crédito para o produtor liquidar outro. Por quê? Porque eu sei que eu estou fazendo uma operação que é proibida pelo MCR. E está sujeito o banco a desclassificar a operação. Então quando o Banco Central desclassifica a operação, você deixa de pagar juro normal e passa a pagar juro de mercado. Certo? Então o banco está aberto
para negociar. Eu queria deixar essa mensagem. Procura o banco, que nós só não vamos negociar naqueles casos em que foi comprovado o desvio do decreto. Esses casos vai ser anotado no cadastro, porque se você não tem condição de aplicar o dinheiro, você chega ao banco e devolve. Mas não você tirar o dinheiro e não aplicar e não vai ao banco. Então aquele produtor que cumpre com suas obrigações, que aplica o dinheiro, esse terá o suporte financeiro do banco. Mas aquele produtor recalcitrante, que não aplica o dinheiro, as portas estarão fechadas. Porque no meio todo mundo tem gente boa. E o banco, é bom deixar bem claro, o banco é uma bodega de vender dinheiro. Compre e venda. Tudo bem. Doutor Zé Carlos, uma informação também aqui. Os créditos da reforma agrária, que são 50% subsidiados, inclusive do capital, e o juro é 6% ao ano, que vira 3%, né? Com rebate de 50%, inclusive do capital, fica 3% da metade. A gente conseguiu no Conselho Monetário Nacional e agora da Comissão Nacional o voto do Conselho Monetário Nacional foi para recomendando a prorrogação, como assim o Banco do Brasil está fazendo, para as operações que não tirar a terceira parcela. Que a terceira parcela, quando se tira, é porque você está reconhecendo que há colheita, né? Você está tirando para a colheita. As que não foi tirada a terceira parcela, automaticamente a Comissão Nacional e as estaduais já negociam sem o gerente, naturalmente conversando com o gerente, mas já a orientação já é no sentido resguardando o gerente para negociar quase num processo automático. E o caso da terceira parcela, quando tirado, baseado em laudo, para saber que percentual foi que a colheita alcançou. Se foi 20, se foi 30, se foi 50, 40. No caso do Banco do Brasil, vai também para isso, vai preceder de laudo. As operações do banco, todas elas foram contratadas, grande maioria, com assistência técnica, projeto elaborado pela EMATES. Então, a EMATES, ela é obrigada a fornecer 3 laudos ao banco. Então, o último laudo, o terceiro, ele é fundamental para que você possa aferir, né, a colheita. Porque se você colheu alguma coisa, você vai ter que amortizar a dívida, né? Então, nós tem casos aí que ainda não chegou o terceiro laudo. Mas tem que o cara diz lá que perdeu tudo. Então, o banco, nesse caso, e você não tem meio de amortizar, o banco vai ter que prorrogar tudo, né? Porque não é interessante a medida judicial, né? Tudo bem. Agora ficou uma coisa que eu sei que não depende, porque o dinheiro é da Finame Agrícola. Sim. Ficou uma coisa complicada aqui na minha cabeça. Se o cara tem o custeio, tem um investimento, e no investimento entrou o trator. No custeio ele negocia, no trator ele negocia, mas não tem dinheiro. Como é que fica essa operação? Bom, a prorrogação da Finame não depende do banco. Agora, nós vamos fazer um parecer, historiando os fatos e solicitando, porque não adianta eu prorrogar os custeios, porque lá na frente o Finame vai se vencer e arrasta tudo de novo. Certo? Certo. Porque os Finame é o seguinte, com 180 dias, se eu tiver tudo normal, custeio, com 180 dias ele vai para CL, porque a operação é 5 anos, certo? Vai para crédito podre, e quando ele vai, arrasta tudo. Então não adianta o banco negociar os custeios e deixar o investimento de fora, né? Então nós vamos ter que fazer um expediente bem fundamentado, né, para a superintendente. Eu posso fazer direto, mas para dar mais força, vamos fazer para a superintendente pedindo que ela também, né, dê sua força, porque vai ser um problema muito sério. É 1.560.000 de trator que vai para a CL. Então, existe uma preocupação no Estado também que essas operações sejam prorrogadas. Porque existe tudo para ser prorrogado. Houve frustração de safra, né? Então você tem que fazer uma renegociação que pelo menos deixar 1 ano para o produtor ficar tranquilo, né?
Porque chegou um rapaz na minha mesa, ele até criou um neologismo, disse que estava com deprimência, né? Depressão. Eu disse, não, eu fico preocupado. Era um custeio de 96 ou 97. Então nós prorrogamos sem um centavo de entrada, né? Porque nós vimos, era algodão de sequeira. Nós vimos que ele estava falando a verdade. É um produtor, você conhece o produtor que ele paga não olhando nos olhos dele, que sempre honrou. Você faz um histórico da vida do produtor, você percebe que ele cumpriu suas obrigações. Então aquilo que ele está falando é verdade. Você sente o produtor quando ele está falando a verdade, né? Então nós prorrogamos a dívida dele sem um centavo de entrada. E ele saiu satisfeito, né? Eu disse, olha, cada caso é um caso, porque não chegou a medida genérica. Inclusive, quanto à securitização, estão tentando prorrogar essa parcela para mais um ano, né? Jogar no final, né? Então o banco, nós já dispomos de mecanismos eternos, que faz parte da, vamos dizer, é constitucional, está nas normas do banco, permanente de você prorrogar. Então, cada caso é um caso. Então você não pode dar para o José o que deu para o João, né? Então vamos analisar caso a caso e estamos abertos. Tudo bem, doutor. Nós agradecemos a vinda do Banco do Brasil à casa, informar que isso estava nos angustiando, que a gente estava, inclusive uma boa parte desses vereadores assistiu a reunião no distrito de Olho d'Água da Bica, reunindo o pessoal dos campos, e apesar de ter a posição na época de que teria que haver a negociação porque não tinha como pagar, mas nós já defendíamos naquele momento que a gerência e a administração dos bancos locais não tinha nenhuma culpa pelo fustigamento, se tivesse algum produtor sendo fustigado, que vocês cumpriram a determinação e tão logo chegasse a determinação ao contrário, seria assim procedido. E assim nós ficamos satisfeitos em saber que estamos contando com o apoio da gerência do Banco do Brasil para negociar essas dívidas, inclusive a da Finame, que é o grande gargalo desse processo de negociação. E o que o senhor gerente está dizendo aqui é puro e simplesmente a verdade. O grande gargalo nas mesas de negociação se chama Finame Agrícola. Em todas as mesas que a gente se senta, quando chega nesse Finame, uma coisa depende da outra, a outra depende da uma, e por isso é que a gente ainda não tem nenhuma resolução a respeito da negociação do Finame Agrícola, mas com esse fundamento que as gerências vão encaminhar e que a superintendência vão remeter ao Rio de Janeiro, acredito que vai ser solucionado. E da nossa parte nós agradecemos e colocamos o microfone para as suas despedidas. Nós sabemos que tem a linha de crédito agrícola, a linha de financiamento de veículos através de Finame. Não existe assim uma linha de crédito para vereador não, para a gente fazer empréstimo, assim um juro? Bom, especificamente não existe uma linha, vamos dizer, giro vereador, né? Então nós temos as linhas usuais, né? Hoje em dia é o seguinte, olha, todo no banco é em função pessoa física de sua renda e do seu patrimônio, né? Hoje em dia o banco criou um tal de credit score, né? É uns dados estatísticos, você entra lá, tem casa, tem telefone, tem quanto ganha. Então ele tem um P lá que ele te dá um limite, credit score. Então você pode levar até isso. Então esse credit score, que é um limite, um teto que você dá à pessoa física, você distribui em cheque ouro, cartão de crédito e CDC, crédito direto ao consumidor, que é você adquirir bem. Mas eu queria aproveitar o ensejo, que eu sei que tem muito vereador que não tem cheque ouro, né? E eu sei também que a folha é paga pelo banco, né, presidente? É pago pelo banco. Então é o seguinte, nós temos um cheque ouro Classic, né? O que é preciso você ter um cheque ouro Classic? Primeiro, fazer um cadastro. Para que você precisa fazer um cadastro? É aquelas CPF, identidade, comprovante de renda e indicar algum bem que você tem. Então, de posse disso, nós vamos calcular o seu credit score. Vamos ver quanto é que você pode levar. Porque hoje em dia o gerente do banco, ele pode até dar, mas depois a cabeça dele pode ser degolada, né? Então a gente tem que trabalhar, né, dentro das... Se você pode levar 5, eu não posso dar 100. Dinheiro é igual a remédio. Se você der demais, você mata. Então você tem que dar a dose certa. Então se a pessoa pode levar 10, você não pode dar 200.
você vai matar a pessoa, né? E eu queria deixar bem claro que não existe gerente bonzinho, existe cliente bom. Porque não adianta você ser bonzinho com o dinheiro dos outros, que um dia isso tem que ser sobre o Estado. Isso aí é o cartão comum, você está precisando do cartão Classe Card. Então, o pessoal que não tem cheque ouro, procura o banco fazer o cadastro que a gente vai. Você não pode usar o cheque goiaba, né? O cheque goiaba é o comum, né? Eu gostaria de perguntar ao senhor, e quem já está com cadastro legalizado? Lá... Então, o cadastro legalizado tem um negócio que a gente chama ultra petite, né? A pessoa tem que pedir, né? Porque a gente não sabe, é muito... Nós estamos igual o Lombardi escondido, tratando de problemas internos. O gerente do banco é para estar prospectando negócio, vendo a praça, mas é tanto problema de natureza interna que você... Tem dia que eu chego no banco 6 horas da manhã, sozinho, 8 da noite, porque você recebeu a missão e você tem que cumprir, né? Então os problemas são tão grandes que você não está fazendo o seu papel de prospectar a praça, né? Porque o banco ele tem que vislumbrar a oportunidade de negociar e conceder o crédito. Bom, o cara ali tem um negocinho e tal, então eu tenho que dar o dinheiro. Então você fica preso a serviço interno e não pode, né? É a primeira vez que a segunda que eu venho a casa, eu vim dia do município, é para estar mais presente, para estar sentindo, que é que você ouve os anseios do povo. Então eu espero que quando a gente colocar a agência, se não me mandarem embora, quando a gente colocar a agência nos trilhos, a gente tenha condições de estar mais perto, né? Visitando as comunidades todas. Obrigada. Bom, alguém quer mais? O Banco do Brasil agradece essa oportunidade de estar aqui presente nesta casa e poder trazer, dividir com os senhores a preocupação da inadimplência, porque eu tenho a convicção absoluta que a presença do banco aqui é imprescindível. Então nós temos que lutar para que o banco continue forte, seja uma agência superavitária, que deixe de ser uma agência que o superintendente vem aqui preocupado como ele veio quarta-feira, exclusivamente para ver o problema da inadimplência. Mas eu digo, não, nós vamos ser otimistas, nós vamos resolver isso, porque nós vamos conceder um prazo, de forma que em 98, a primeira parcela, você possa pagar, e esse pagamento seja compatível com a sua capacidade, porque existe a previsão de estiagem, né? Então nós não podemos prorrogar a operação por 1 ano, nós estamos só... Então se nós podemos prorrogar em 3, nós vamos fazê-lo, né? Vamos deixar uma prestação menor para 98, né? O produtor tem que fazer todo esforço para pagar, e as demais... Pode ser que em 99 nós tenhamos um bom inverno, né? Então, muito obrigado. E o banco está de portas abertas. Muito obrigado, dizemos nós. A Câmara está sempre aberta aqui para o banco, para... Pois não. Cheque especial. Olha, é o seguinte, tu tem um cheque classic. O cheque classic é o cheque ouro. Para quem recebe proventos pelo banco, ou seja, a folha lá, é em função da quantidade de salário mínimo, né? Quem ganha até 3 salários mínimos é 400, quem ganha até 5, 600, tá? Então, e quem não tem salário pelo banco é em função do credit score, né? Mas o importante não é o limite, né? O importante é o cheque, né? Porque às vezes você vai comprar no comércio, você bota um cheque goiaba, a pessoa... né? E o cheque especial... Bom, tem cheque ouro até de 20, né? Então é função do seu patrimônio, da sua reciprocidade, ou seja, aquilo que você dá de retorno ao banco, né? Entendeu? Só que 20 mil não tem alçada, tem que subir, né? Mas o importante não é o limite. O limite é para você usar esporadicamente, né? Porque o juro do cheque ouro, não existe juro mais caro do que de cheque especial, né? O juro é R$ 7,95 ao mês, mais 15% de IOF ao ano, né? Pessoa física, né? Enquanto que a pessoa jurídica paga 1,5% ao ano de IOF.
Então é um absurdo o IOF do cheque especial. Aliás, operação com pessoa física, o IOF é 15% ao ano. E o juro é 7,95, né? Então você tem que usar quanto necessário, porque é muito caro numa economia que a inflação é 1%. É terrível. Pois tá, doutor. Nós vamos fazer o possível para ver se bota o pessoal para conversar com Vossa Excelência lá na agência. Muito obrigado, viu? Até logo. Senhoras e senhores vereadores, colocarei em votação o requerimento número 015/97, de autoria do vereador Celino Nogueira Barro, que requer a relação nominal de todos os servidores do município. Entendido? O requerimento, senhor, você vota nele? Vota. Aldenora Freire do Amaral. Antônio Feliz Freire. Aragaci Monteiro Chaves. Celino Nogueira Barros. Francisca das Chagas Maia Moreira. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Rianda. José Rosendo Freire. Sim. Juvenal Bezerra da Costa. Maria Odaíde de Alencar Lima. Nair Leonardo de Lima. Paulo Maciel de Oliveira. Sônia Maria Noronha Chaves. Sim. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. A próxima sessão ordinária está marcada para o dia 24 de outubro de 1997. De acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, declaro encerrada a presente sessão.